Pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Essa semana a gente se reuniu lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, e a gente discutiu sobre isso. A gente viu nas escrituras o que é comumente conhecido como o problema do mal. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Provavelmente você já ouviu alguém usar isso para duvidar de Deus. Esse questionamento. É como quando alguém vê uma tragédia na TV e pergunta: cadê Deus nessa hora? E a gente pode pensar que esse é um questionamento atual, mas na verdade não. O problema do mal já é debatido, já é questionado há muito tempo. Filósofos antigos já falavam disso. O grego Epicuro formulou um raciocínio que coloca em tensão a existência do mal no mundo e a concepção de um Deus ao mesmo tempo onipotente, ou seja, todo-poderoso, e benevolente, ou seja, plenamente bom. Existe um paradoxo, o paradoxo de Epicuro. É um trilema, não sei se vocês já ouviram, mas ele é formulado mais ou menos assim: se Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso, Ele tem o poder para eliminar o mal, certo? Se Deus é plenamente bom, então Ele deseja eliminar o mal. Mas a questão é, o mal ainda existe no mundo. Então aqui eles colocam em xeque a onipotência de Deus ou a benevolência de Deus. A questão é, se o mal existe no mundo, ou Deus não é onipotente, ou não é bom, ou não existe. Esse é o debate filosófico que vem atravessando as eras e está presente até os dias de hoje. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui, porque, lógico, a gente acredita plenamente em Deus, a gente acredita plenamente na bondade de Deus, a gente acredita na onipotência de Deus, que Deus é um Deus poderoso. Eu acho que racionalmente a gente entende isso e aqui ninguém duvida. Mas há situações em que a gente pode questionar isso de alguma maneira em nossos corações. Se Deus é bom, por que existe o mal? E eu quero mostrar escrituras hoje para a gente poder ter essa convicção de que Deus é bom. Amém? Título da aula: se Deus é bom, por que existe o mal? E quando a gente pensa em mal, a gente pode pensar no mal moral, que são as ações humanas, né, como guerras e crimes. A gente pode pensar no mal natural, que são os desastres naturais, como os tsunamis, né? Tem até um bate-papo aqui com esse nome, os terremotos, as doenças, né? E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Mas primeiro a gente precisa entender a origem do mal. Porque quando você questiona a benevolência de Deus, você está dizendo que Deus criou o mal. Ou talvez que Deus se agrade do mal. Mas vamos ver, vamos entender na Bíblia a origem do mal. Quando que o mal surgiu na criação? Vamos lá para Gênesis, né? Já que a gente vai falar de origem, vamos para Gênesis. Gênesis 1, 31. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Ismael, como alguns falaram aí. E pela graça de Deus eu posso estar aqui hoje pregando para vocês. E eu quero orar para a gente começar, amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai. Entendemos que o Senhor é um Deus bom, mas que essa possa ser uma convicção profunda em nossos corações em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Pai. Que a gente possa entender através da sua palavra, Pai, que o Senhor é plenamente bom, que o Senhor odeia o mal e o que o Senhor tem combatido o mal.
Pai, muito obrigado por nos dar força para poder lutar a batalha cristã. Muito obrigado por Jesus Cristo, Pai, que fez todo o trabalho e hoje a gente pode viver em liberdade contigo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Legal, Gênesis 1, versículo 31. Vamos, Rafael. Vamos ler algumas escrituras. Hoje a gente vai ler muitas escrituras, amém? Amém. Amém. Prega, Ismael, vamos lá. Então vamos lá, vamos ver a origem do mal, né? Gênesis 1, versículo 31. A Bíblia diz: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Incrível! Aqui, depois de Deus criar tudo que nós conhecemos e não conhecemos, tudo que nós podemos ver e não podemos ver, Deus chegou a uma conclusão. Ele viu que tudo ficou muito bom. E se Deus chegou a essa conclusão é porque não havia mal até então. Porque para ele tudo ficou muito bom. E Deus conhece todas as coisas. Ele sabe onde existe o mal e Ele sabe onde existe o bem. Então, quando Deus criou tudo, não havia o mal ainda. Deus criou tudo de forma perfeita, tudo ficou muito bom. Vamos continuar, Gênesis 2, versículo 15. Até o 16, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha só que interessante, o homem não conhecia o mal quando ele foi criado. Não havia mal no homem. E aqui Deus deu uma única ordem, só uma. Deus deu liberdade para o homem fazer qualquer coisa, mas pediu: não coma de uma árvore específica, essa que fica no meio do jardim. Por quê? Porque se você comer, isso vai fazer mal para você. Deus estava ali cuidando do homem para que ele pudesse ficar longe do mal. Tudo estava muito bem. E Deus não queria que o mal entrasse na vida do homem. Então a gente vê que Deus desde o início cuida das pessoas, da humanidade, e quer o bem da humanidade. Deus sempre está cuidando de nós por meio da palavra dele. Só foi uma ordem só. E o que será que o homem fez, né? Mas vamos continuar lendo, versículo 17 ao 18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Versículo 18. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois a gente sabe que ele formou a mulher. Então olha só que incrível. Deus, querendo evitar o mal, ele percebeu que tinha algo que poderia fazer mal. Então, querendo evitar o mal, ele criou a mulher. Criou alguém para que o homem não se sentisse só. Criou uma companhia. Então a gente vê aqui Deus cuidando das pessoas. Deus só queria que o homem vivesse bem. Olha só, um Deus que quer o nosso bem, que cuida de nós de forma particular. Você acha que esse não é um Deus benevolente? Esse é um Deus benevolente. É um Deus que preza pelo bem. Então o mundo começou perfeito, começou sem dor, sem lágrimas, sem mal. E o que mudou? Quando que o mal entrou no mundo ou na criação? Vamos ler uma escritura, vamos lá em Ezequiel. Vamos, Ismael. Ezequiel 28. Essa é uma profecia, uma dupla profecia. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Ezequiel 28, versículo 11, diz assim. Aqui, essa profecia, ela foi feita a respeito de Tiro, mas também é uma profecia a respeito de Satanás. É uma dupla profecia. E olha só o que diz aqui no versículo 11. Esta é a palavra do Senhor, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem,
erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Aqui a gente já sabe que não é só a respeito de Tiro aqui. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Uau! Então aqui a gente tem o relato de quando pela primeira vez se achou maldade na criação. E foi em quem? Em um anjo criado por Deus. Se achou maldade no coração de um anjo, de Satanás. E olha só, e a Bíblia fala que ele estava onde? No Éden. E essa é uma informação importante. Guarde essa informação. Olha lá em Isaías 14. Vamos, irmão, prega. Vamos, irmão. Isaías 14, versículo 12. A Bíblia diz: como você caiu dos céus, ó estrela do amanhã. Daqui vem a palavra Lúcifer, né? Que significa isso em latim. Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Uau! Olha o que estava no coração de Satanás, um anjo criado por Deus. Ele não queria estar sujeito a Deus. Ele não queria ser a imagem de Deus, ter Deus como sua referência. Ele queria ser Deus. E por isso que ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser igual ao Altíssimo. O mal começou como iniquidade no coração de um ser criado perfeito, mas que se rebelou contra o Criador. E aqui a gente tem a origem do mal. O mal não foi criado por Deus. O mal é a corrupção do bem. Deus criou tudo perfeito, mas alguém foi lá, usou da sua liberdade para poder se rebelar contra o Criador. E uma vez que o mal estava na criação, aí foi que nem fagulha em floresta, né? Se espalha rápido. Vamos continuar lendo, vamos lá em Gênesis 3 e vamos ver o que aconteceu. Lembre-se, Satanás estava no Éden. Satanás continua presente até os dias de hoje. Uma vez que Satanás se rebelou e caiu, o plano dele agora é fazer qualquer um que tenta andar com Deus cair também, amém? Amém não? Esqueçam isso. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 1. Não sei se todos sabem, mas amém significa que assim seja. Então não cabe um amém aqui. Gênesis 3, versículo 1. Vamos, Ismael. Vamos lá, Ismael. A Bíblia diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só. Sabe quando alguém está testando sua convicção? Botando você à prova, sabe? Querendo fazer você colocar Deus à prova? Prega, Foi o Ismael. que a serpente fez aqui. E fez a mesma coisa com Jesus na tentação do deserto. Sim.
Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, Satanás estava replicando o sentimento dele de ser como Deus na humanidade. Olha o argumento dele: vocês serão como Deus. Vamos ver o coração de Eva e de Adão também, que é o coração humano. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uau! Satanás aqui engana Adão e Eva. E aqui a gente tem o relato de quando o mal entrou na experiência humana. E foi por meio do que? Da desobediência. Deus havia dito: não comam desse fruto. Mas Satanás, persuasivo como é, argumentou: no dia que vocês comerem disso, vocês serão como Deus. E aqui vem um pouco do coração humano, de em vez de se submeter a Deus, à vontade de Deus, às vezes a gente quer ser o Deus da nossa própria vida. E é aí que nós nos afastamos de fato de Deus. Nos rebelamos contra a vontade dele. A queda começa quando chega o orgulho. E o que é orgulho? É você querer ser o Deus da sua própria vida. Assumir o controle da sua própria vida. Não se submeter a ninguém e a nada. Isso é o orgulho. E aqui começa a queda do homem. Então, quando o mal surgiu? Quando o homem decidiu desobedecer a Deus. Como eu falei, o mal não vem de Deus. O mal é uma corrupção do bem. Olha a expansão do mal, irmãos. Olha o versículo 16. A coisa vai ficando pior. Depois Deus descobriu, né? Descobriu, lógico que descobriu. Deus conhece tudo. O homem bobo tentou se esconder ali, mas Deus já sabia o que estava acontecendo. E daí, olha o que Deus diz à mulher. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, ao pó voltará. Uau! O que a gente vê aqui? Que depois que o mal entrou no mundo, na experiência humana, na vida do homem, entrou com ele dor física, dor emocional, dor espiritual, doenças e morte. Vocês acham mesmo que esse era o plano de Deus para a humanidade? Que era isso que Deus queria quando criou o homem? Não. Mas o homem deixou o mal entrar em seu coração, deixou o mal entrar em sua vida. Irmãos, olha isso. Não só o homem foi amaldiçoado. Aqui fala que a terra foi amaldiçoada. O mal entrou na terra também. A Bíblia fala: maldita é a terra por sua causa. Por que a gente tem desastres? As pessoas se perguntam, né? Tsunamis, chuvas que geram desastres ambientais. Por que essas coisas acontecem? Terremotos. Porque no dia que o homem
deixou o mal entrar na vida dele, ele amaldiçoou a terra também. Amaldiçoou a natureza também. Você acha mesmo que esse era o plano de Deus? Não. Deus não queria isso para a sua criação. O pecado afetou também a natureza. Por que pessoas inocentes, seres inocentes, sofrem o mal? Só a gente continua lendo, capítulo 4. Prega, Ismael, vamos lá. O homem foi expulso do Éden e olha o que aconteceu. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, o homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui, pela primeira vez, o mal é chamado do quê? De pecado. O que significa pecado? Errar o alvo. Então Deus te dá o caminho e te dá a liberdade. E por escolha você decide se desviar do caminho. Então você errou o alvo, pecou. E aqui Deus fala, o mal já estava no coração do homem. O mal já foi introduzido na vida do homem. E agora Deus fala, a partir de agora você precisa vencer o mal com o bem. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos ver o que Caim fez, versículo 8. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Eu te pergunto, o que Abel fez para merecer aqui a morte? Abel era um inocente. Abel era mais do que isso, era uma pessoa que agradava a Deus. E ele foi morto, foi assassinado, o primeiro assassinato da Bíblia. O que isso significa? Por que pessoas inocentes sofrem o mal? Por que crianças muitas vezes morrem? Animais, seres inocentes. Porque a humanidade é mal. E o mal dos outros acaba tendo consequências sobre toda a humanidade. Todo mundo é mal em algum nível. E a gente está o tempo todo fazendo mal uns para os outros. Até que a gente aprenda a vencer o mal com o bem. Como Deus pede aqui nas Escrituras. Vençam o mal com o bem. Não precisa ir lá, mas em Gênesis 6... Ou melhor, vamos ler rapidamente. Gênesis 6... Prega, Ismael, vamos lá. Gênesis 6, versículo 5. Olha o que diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração mau. Senhor, Deus percebeu. O que eu faço agora? Lógico que ele tinha um plano, mas olha só, a maldade do homem, a inclinação do coração do homem era sempre para o mal, nunca para o bem, sempre para o mal. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Por causa do mal. Irmãos, isso só confirma que Deus é bom, que nós somos maus. Em 1 João 5,19, e isso vale até hoje, fala que o mundo inteiro jaz no maligno.
Então, o coração do homem sempre vai ser inclinado para o mal. A nossa conclusão é essa: o mal não é criação de Deus. O mal, como eu já falei e repito, é a corrupção do bem. Tanto os anjos como os homens escolheram desobedecer a Deus. Ou seja, a origem do mal está na rebelião contra Deus, não em Deus mesmo, como muitos questionam. Irmãos, Deus criou o homem livre, porque o amor só é verdadeiro com liberdade. Deus quer que a gente o busque por decisão, por escolha. O mal começa quando a gente decide viver longe de Deus. Esse é o mal do homem. Então, qual que é a conclusão nossa aqui? Deus odeia o mal e tem o poder de eliminar o mal. Agora a minha pergunta é: por que então Deus permite o mal? Por quê? Por que nós estamos aqui ainda, nesse culto, ouvindo a palavra de Deus? E aqui eu tenho 3 pontos pequenos e práticos para você entender por que Deus permite o mal. Primeira coisa, Deus permite o mal porque Ele é misericordioso. Vamos lá em 2 Pedro 3. Vamos ler uma escritura. Quero te mostrar um princípio. Se você é indignado com o mal, você está certo. Mas que a sua indignação não seja uma indignação pecaminosa, seja uma indignação santa. Porque senão você pode estar trazendo condenação para a sua própria vida. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 3, versículo 9. Diz assim, vamos ler a partir do 8, diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Uau! Então por que Deus permite o mal? Por misericórdia. Por misericórdia. Deus é paciente, dando tempo para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Irmãos, se a misericórdia de Deus não triunfasse sobre o juízo, não teria ninguém aqui nessa sala. Verdade. Talvez a Alice, o Gabrielzinho, talvez. Mas também não faria sentido deixar crianças pequenas sem ninguém, né? Então, no final das contas, não sobraria ninguém na terra. Por quê? Porque todo mundo é mau. Todos nós temos um coração inclinado para o mal, para o pecado. Mas a Bíblia fala que Deus é paciente. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ele quer salvar as pessoas. Sua paciência, irmãos, é uma oportunidade do quê? De salvação. Se Deus espera, se Ele é paciente conosco e espera que a gente mude, quem somos nós para não esperar mudança das pessoas? 2 Timóteo 2, 23. Vamos, irmão. Como está seu coração hoje? Indignado? Você olha para a TV, vê coisas ruins acontecendo e no seu coração você já condena as pessoas? Saiba que esse não é o coração de Deus. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Esse tem que ser o nosso coração também. 2 Timóteo 2, versículo 23. Estão comigo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Muito bom. A Bíblia diz: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento.
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uau! A Bíblia fala que a nós não convém brigar. Não convém você pegar a Bíblia e tentar enfiar a goela abaixo de alguém. Aqui fala que você tem que ser apto para ensinar, tem que ser amável, mantendo a esperança. Então muitas vezes a gente está no discipulado e a gente perde a esperança. Você fala, meu Deus, esse irmão não tem jeito. Essa irmã está seguindo o caminho rumo àquele lugar, não tem jeito. Mas aqui fala que toda vez que a gente assume a responsabilidade de ensinar alguém, a gente precisa manter a esperança de que Deus pode trazer arrependimento para essa pessoa. Amém. Esse é o melhor discipulado que você pode aplicar. Manter a esperança de que Deus pode trazer arrependimento para a pessoa. Quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, às vezes a gente não está com esse coração. O coração de acreditar que Deus pode trazer arrependimento para aquela pessoa. Irmãos, as pessoas elas estão vivendo como bêbadas. Estão bêbadas espiritualmente. Elas não sabem o que estão fazendo. E o que a Bíblia pede é que a gente tenha paciência e continue ensinando com amor, se preparando para ensinar, porque fala que a gente tem que ser apto, sendo amável, mantendo a esperança, até que Deus traga sobriedade para essa pessoa e tire ela da armadilha de quem? De Satanás. É assim que a gente combate o mal, discipulando as pessoas com esperança. Amém. E esse é o coração de Deus para nós. Pessoas estão longe de Deus porque estão aprisionadas no engano. Nosso papel é pregar o Evangelho, não condenar. A Bíblia vai fazer isso, não é verdade? A nós cabe cuidar, pregar o Evangelho. Mas, aí eu tenho algo para te dizer também. A gente não pode usar a paciência de Deus como desculpa para adiar a mudança também. Você não pode usar a paciência de Deus como muleta. Lá em Isaías 55, versículo 6, diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto você pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. O que isso significa? Que em algum momento você não vai mais poder achar Deus. E a sua mudança precisa ser urgente. Trate cada dia como se fosse a última chance de arrependimento. Esse é o desafio da Escritura para nós. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Então, quando que é o dia de mudança? É hoje, agora. Muito bom, irmão. E ontem foi incrível, porque a gente teve o batismo da Fran, amém? Ela não está aqui hoje, ela passou mal, mas ela está bem. E a Fran foi muito humilde. O Will convidou a Fran. O Will e a mãe do Will, né? Eu fiquei sabendo, a mãe do Will. E sabe uma coisa que me chamou a atenção no coração da Fran? É que ela estudou a Bíblia por muito pouco tempo. Eu acho que deu o quê? 2 semanas de estudo? Em 2 semanas ela estudou a Bíblia quase que diariamente. E ela ontem foi batizada. O que isso mostra para nós? Um coração extremamente urgente. Se você hoje tomou conhecimento do plano de Deus, se a Bíblia já tem falado com você, seja urgente para se livrar da armadilha de Satanás. Tome a decisão de cumprir os desafios da Bíblia e se tornar um discípulo de Jesus. Não adie a sua decisão, não deixe para depois, para a semana que vem, faça isso agora. O que você está esperando para viver os planos de Deus, amém? Eu quero chamar você a ser urgente. Não use a paciência de Deus como muleta, amém? Segundo ponto de hoje, para que possamos crescer no que é bom. Vamos lá em Tiago. Muito bom, Isma. Tiago 1. Vamos, Ismael, prega. Vamos lá. Olha o que diz.
Então, Deus permite o mal para que a gente possa crescer no que é bom. Segundo ponto. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Tiago 1, versículo 2. De grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uau! Então por que Deus permite o mal? Para que a gente possa crescer, amadurecer na nossa fé. Irmãos, não tem como você chegar ao céu sem fé. E para chegar aos céus você precisa de muita fé. E como que Deus amadurece a sua fé? Permitindo situações difíceis na sua vida, que você pode enxergar como mal, mas Deus enxerga como provação. E como todo bom mestre que prova o seu aluno, Deus não espera que você seja reprovado, mas que você seja aprovado. E por isso que a gente pode olhar para situações difíceis, para circunstâncias difíceis, com alegria. Muito bom, vamos. Porque se você entende que Deus é bom, você sabe que Ele está te provando para te aprovar. No mesmo capítulo fala que toda boa dádiva vem de Deus. E também diz que Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. No contexto, o que seria essa boa dádiva? As provações que a gente recebe para poder crescer na nossa fé, para poder amadurecer como discípulos de Jesus. Isso vem de Deus. Então por que Deus permite o mal? Para que você cresça espiritualmente. As provações, elas não servem para revelar o seu coração para Deus. Elas servem para revelar o seu coração para você mesmo. Para que você tenha a oportunidade de mudar o que está errado no seu coração. Olha isso. Isso é incrível. É um Deus preocupado no detalhe com cada um de nós. Nós temos a oportunidade de mudar o que está dentro de nós, aquilo que a gente não vê por meio das circunstâncias que Deus permite em nossas vidas. E eu me lembro quando eu estava namorando, quando eu queria namorar com Carol. Deus provou muito meu coração. Eu recebi um desafio do Caio de não mandar mensagem para ela. E eu ficava, só se ela me mandasse mensagem, eu podia responder. Aí eu ficava orando: Deus, por favor, que ela me mande mensagem. E eu pedia isso dia e noite. E eu comecei a ficar meio crítico no coração, pensando assim: o Caio não quer que eu namore com a Carol. Sabe, por que o Caio não vai querer? Não faz nem sentido. Sabe, teoria da conspiração? Fiquei achando que todo mundo estava tramando contra mim e o meu desejo de namorar com a Carol. Aquela foi uma provação e Deus estava mostrando o meu coração ali, mostrando o quanto o meu coração estava mal. Eu me lembro de um dia chegar em casa muito triste, porque eu não conseguia lidar com isso no coração, comecei a suspeitar de Deus e o mundo, fiquei crítico com Deus e com as pessoas, e daí eu fui ter um tempo para trabalhar o meu coração. Eu li Jeremias, eu lembro até hoje, eu compartilho essa escritura com todo mundo. Eu li Jeremias 17, e lá fala que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, que a doença dele é incurável, que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia em Deus. Ou seja, eu de verdade estava acreditando que as pessoas tinham poder sobre os planos de Deus, ao invés de confiar em Deus. Então meu coração é enganoso e estava me levando para longe de Deus e eu estava me entregando àquilo. Mas naquele dia Deus mostrou meu coração por meio de uma situação difícil e eu pude lidar com meu coração. Irmãos, isso foi tão incrível porque me ajudou em tantas outras áreas. Então Deus é muito bom porque Ele nos dá a oportunidade de mudar o nosso coração por meio das circunstâncias difíceis que Ele permite em nossas vidas. Eu quero te animar a olhar para a situação difícil pensando na bondade de Deus. E não pensando, nossa, o que eu fiz de errado? Não, pensa na bondade de Deus. E aí você vai ter um coração aberto para buscar saber o que Deus quer te ensinar com isso. Talvez Deus queira mostrar algo no seu coração que pode estar te afastando dele. E
te dando a oportunidade de mudar. Amém? Estão comigo? Muito bom. Último ponto para a gente fechar. Pega, irmão. Outro motivo pelo qual Deus permite o mal, porque Deus transforma o mal em bem. Vamos lá em Gênesis para a gente finalizar. Gênesis 20, versículo 5. Eu me lembro a primeira vez que eu li essa escritura aqui. Foi muito impactante. Eu chorei que nem criança. Eu acho que eu li umas 3 vezes a história de José e chorei que nem criança. Assim. Não sei se vocês sabem, mas eu sou meio manteiga derretida. Mas essa escritura é incrível. Gênesis 50, versículo 20. 50, 20. Eu acho que eu falei errado, né? 50, 20. Vamos ler do 15, a partir do 15 até o 20. Diz assim, ó. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal, todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Incrível, né? É muito impactante essa escritura. Aqui José estava plenamente consciente de que Deus transforma o mal em quê? Em bem. Ele tinha todos os motivos para tratar os irmãos dele de forma ruim. Mas ele falou: não, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Deus transformou o mal que vocês me causou em bem. Irmãos, esse é um princípio para nós. Muitas vezes o mal que você está passando hoje faz parte, está dentro de um plano maior de Deus para trazer um bem. Não somente para a sua vida, mas talvez para a vida de outras pessoas também, como foi o caso de José. Os nossos sofrimentos, merecidos ou não, serviram para nos aproximar de Deus no primeiro momento. Se você fosse o cara que vive o paraíso na terra, talvez você não tivesse o coração de se aproximar de Deus. Talvez você não tivesse se tornado um discípulo. Talvez hoje você não estivesse estudando a Bíblia se não tivesse sofrido mal em sua vida. Mal em sua vida. Pessoas confortáveis no mundo não buscam a Deus. Então, o mal que você sofre está dentro de um plano maior de Deus para poder salvar tanto a você quanto outras pessoas também. Os nossos sofrimentos, eles podem se tornar testemunho. Quantos de nós aqui já passou por situações difíceis e hoje discipula alguém que está passando pela mesma situação? Estuda a Bíblia com alguém que está passando pela mesma situação e você pode ter empatia por essa pessoa e ajudá-la no detalhe. Não é assim que funciona? Sim. Então confie na soberania de Deus. Ele nunca perde o controle da situação. Confia. Em vez de ficar crítico, precisamos confiar na soberania de Deus. Esse é o meu desafio aqui. Entenda isso. Deus transforma o mal em bem. E o que a gente mais produz é maldade. E Deus está o tempo todo transformando isso em bem para a glória dele. Amém? Então esse é o meu encorajamento para nós como discípulos. Irmãos, em conclusão, o mal existe, mas não veio de Deus. Tire isso da sua cabeça, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele entrou pela rebelião de Satanás e do homem. Quando somos rebeldes,
É daí que vem o mal. Mas Deus não perdeu o controle. Deus tem um plano de salvação. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem te apresentado esse plano e quer te salvar, ou já te salvou. A cruz é a prova definitiva de que Deus é bom e maior do que qualquer mal. Sim. A cruz de Cristo. Muito bom. Só que, entenda isso, existe um futuro para o mal. O mal uma hora vai ter fim. E Deus quer nos salvar desse fim. Sim. Então por isso que a gente precisa lutar contra o mal com o bem. Hoje você tem duas escolhas: viver escravizado pelo mal, ou viver livre em Cristo. Só Jesus pode transformar o mal que há em nós em uma vida nova. Por isso escolha o bem que vem de Deus. E para Deus seja a glória. Amém. Amém.